Boa noite a todos, aqui é o Everaldo. Hoje é dia 11 de dezembro de 2025, às 20 horas e 36 minutos. Olha que legal, tá se movimentando aqui a arte Ace, né? Parece um. Isso aqui é a parte da fábrica que a gente passou. As máquinas estão ligadas, então vamos para o penúltimo dia do Advent of Code 2025. Esse ano são 12 dias. Os anos passados são 25. Para quem quiser se arriscar, acho que dá para fazer os exercícios do ano passado. Nós estamos aqui com 20 estrelas, mas temos que admitir que as duas últimas. Não, uma eu consegui sozinho, a outra com a ajuda da IA. E acho que no dia 9 eu também precisei da ajuda da IA na última estrela. Então seriam 18 estrelas minhas e duas com a ajuda da IA, né? Vamos começar o dia 11, o penúltimo dia. Estamos no final do dia, mas ontem eu estava ocupado porque começou a acumular, né? Há 2 dias atrás eu fiquei 12 horas para resolver um problema. Foi uma coisa bem diferente, parece uma maratona real. E então, sem mais delongas, vamos começar. Dia 11, reator. Trazemos aqui o VS Code, pasta do dia 11, criar um arquivo. Dia 11, exercício 1, txt. Criar o arquivo de input. Podia ter feito um script shell, né? Quando era mais novo, eu criava um script shell para tudo. Dia 11, exercício 1, RB. Coloca essa hash que chama shebang, né? Que chama barra bin, barra env, ruby. Permissão de execução para o exercício. Vamos ler o enunciado. Então vocês vejam, demorou mais ou menos 1 minuto, mas uma tarefa rotineira, um script ajudaria muito, né? Reator. Você ouviu um bip bem alto vindo de uma escotilha no chão da fábrica. Então você decide checar, né? Checar. Dentro da escotilha, você encontra vários conduítos elétricos e uma escada. Eu não sei o que é um conduíte. Deixa eu ver o que é um conduíto. Fosse condutor, mas eu não sei o que é. Condutos. Eletro, condutos elétricos. Pode ser que seja fios, né? Mas alguma coisa diferente de fios. Climbing down, tipo escalando para baixo, né? Descendo a escada, você descobre a fonte dos bips. Um grande reator em forma de toroide. Toroide é uma estrutura da física, né? Acho que é do jeito que a energia circula. Quem estuda também geometria sagrada vai saber mais ou menos o que é uma forma toroidal, assim, ó. Acho que vai parecer tipo uma ampulheta, assim, forma toroidal. Vamos ver se a gente tem. Esse daqui, essa rosquinha aqui. Deixa eu ver. Então, na verdade, é uma rosquinha. Achei que era desse estilo aqui no 3D, ó. Que tem essa rosquinha, tem essa parte da energia aqui, né? Eu tava pensando nisso daqui. É um tipo de. Eu tava pensando na parte interna do toroide. Que é essa parte interna. O pessoal da geometria sagrada vai dizer que a energia do corpo flui como uma toroide, né? E aí eles fazem os reatores de fusão nuclear, eles fazem dessa forma toroidal, que, que acho que a energia circula melhor. Eu não entendo muito disso, tá? É um grande reator de forma toroidal que provê energia, power é força, né? Tipo, energia para a fábrica acima. Alguns elfos estão ali preocupados, né? Hurry, acho que é preocupados. Apressadamente, correndo entre o reator e um rack de servidor. É como se fosse uma estante de servidores. Aparentemente tentando consertar alguma coisa. Um dos elfos nota você e Rush, tipo, vai em sua direção.
uma coisa boa que você está aqui. Nós acabamos de instalar um novo servidor do hack, mas não estamos tendo nenhuma sorte em conseguir que o reator se comunique com ele. Glance é tipo dar uma olhada, assim, né? É, glance, olhar, relance. Você dá uma olhada de relance na sala e vê. Tangle é tipo. É aquele filme, né? Tangle, daquela mulher que tem aqueles cabelos lá enrolados, assim. Tangle emaranhado. Emaranhado, entrelaçado. Um monte de cabo emaranhado e dispositivos rodando, desculpe, do servidor de hack até o reator. Ela, né, é o elfo. Rush acho que é apressado, acho, eu não sei o que é. Você jogava Counter-Strike, o pessoal falava fazer um rush. E deu contração, mas rush é correr, apressar. Que aqui é rush off, né? É um phrasal verb, você não pode querer traduzir ele sozinho. Sai correndo. Ela sai correndo, retornando um momento depois com uma lista dos dispositivos e as saídas deles. A entrada do puzzle, né? Então aqui nós temos a entrada de exemplo, que vamos copiar para o teste. Entrada de teste, é isso aqui. Aí temos aqui AAA, dois pontos. Aqui U, dois pontos. BBB, CCC, DDD, EE, FF, GG, GHH e I. Então só tem esse U de diferente. Aí aqui tem A, dois pontos. U, HH. Deve ser engraçado ouvir, né, nisso, né? Mas tô lendo aqui, BBB, CCC, DDD, EE. Até um rap, ó. Aqui tem todos esses aqui tem dois, aqui tem três. Vamos descobrir o que que é isso? Cada linha é o nome de um dispositivo, seguido de uma lista dos dispositivos que as saídas estão anexadas, estão ligadas, né? Então, o AA liga com o U e com o HHH. Isso aqui tem cara de ser um grafo, né? Porque você tem tipo umas listas ligadas, mas que liga com mais de um. Então, BBBB, DDDD e EE significa que o dispositivo BBB tem duas saídas, uma levando para o dispositivo DDD e outra levando para o dispositivo EE. Então, veja que eu falei para vocês que esses problemas é reconhecimento de padrões. Aqui eu sei que tem um grafo direcional, que a aresta vai de uma direção. O A vai para o U vai para o B, o A vai para o U e para o H, o U vai para o B e para o C, o H vai para o C, para o F e para o I. Aí é um grafo, é a estrutura de dados grafo. É, Os elfos têm certeza que o problema não é de nenhum dispositivo, mas a issue é tipo o problema, a questão, issue é a questão, ó. Mas a questão ela é trigger gatilho, né? O gatilho é feito pelas datas seguindo alguns caminhos específicos através dos dispositivos. Os dados só fluem de um dispositivo através das saídas, não tem flow de backwards. Por isso que eu digo, é um grafo direcional. A e B, o A vai para B, não quer dizer que B vai para A. O dado não vai de B para A. Depois de dividir a tarefa, os elfos gostariam que você focasse nos dispositivos que comecem start with the one next to you, que comecem com dispositivos que estão o que está próximo a você. Um elfo, hastily, eu não sei o que que é, a gente sabe que termina que é um adjetivo, né? Termina com Y. Apressadamente, com vivacidade. Attaches é tipo anexar, grudar, né? Anexa, ó, se prende. Um elfo apressadamente prende um rótulo que, que apenas diz you. O you é esse daqui, que é você. E termina com a saída principal para o reator, que é o dispositivo tem o label out. Então acho que a gente começa pelo you porque os elfos gostariam que você focasse nos dispositivos que começam with the one next to you, próximo a você. Aí nós estamos com esse aqui, o you. Então o elfo ajuda a descobrir qual parte do caminho está causando o problema. Eles precisam que você encontre cada caminho de you para out. Então, ó, o you vai para o B e para o C, mas vamos começar pelo B. O B vai para o D vai para o G e o G vai para o out. Ó, um caminho. O outro, o U foi para o C.
O C foi pro D, que foi pro G, que foi pro Alt. Mas o C também foi pro E, que faz pro Alt. Então foi mais rápido aqui, ó. Porque foi C, E, Alt, né? E o outro teve que fazer B, aí D, aí G, aí Alt. Foi mais rápido. E esse aqui, C, F, Alt, também é mais rápido, ó. Vamos ver o que ele está explicando. Nesse exemplo, todos os caminhos de U para Alt, né? Os dados podem ir da conexão de U para B, e de B para D, e de D para G, e de G para Alt, que é aquela que eu falei de exemplo mesmo, antes de ler aqui. Ou pode ser de B para E, então de U, de B para E, para Alt, ou pode ser de C para D, e depois G e Alt, ou de C, E e Alt, ou C e F Alt. Então tem 5 caminhos. Aí ele quer saber quantos caminhos, ele não quer saber o menor caminho, ele quer saber quantos. Isso aqui é interessante porque é o seguinte: se ele quisesse saber o menor caminho, era a busca em largura. Mas como que ele quer saber quantos caminhos vai para o Alt, a gente tem que tomar cuidado para não contar um mesmo caminho duas vezes. Aí eu não sei se é busca em largura também, mas o problema da busca em largura, ela acha o primeiro. Se for fazer a busca em largura, você tem que colocar um rótulo que já visitou. Mas mesmo se visitou, né, eu acho que ele não se importa, porque aqui ele vai de U para B, para D, para G e para Alt. E aqui ele vai também de C para D. Ele quer contar todos os caminhos que vão para Alt. Então eu quero passar por todas as arestas até chegar em Alt. Acho que não importa se eu já passei, porque se eu quero contar o caminho, né? E eu não sei se tem que ser busca em largura ou se uma busca em profundidade resolve. Eu acho que não faz diferença nesse primeiro caso, porque, porque eu quero saber todos, né? Que aqui no caso ele diz 5. Apesar que ele não falou, esse do I aqui é porque, ó, o I, ninguém vai pro I, não, o H vai pro I, né? Quem vai pro H? É só o A que vai pro H, ó. O A vai para U ou para H, o A vai pro H, e do H ele vai para o I, e do I vai para o Alt. Só que não está listado aqui. Por quê? Porque parte do IU. Vamos ver o input? Deve ter só um IU, né? Suponho. Ó, o IU, dois pontos. Ele está lá embaixo. Então ele constrói o grafo. Aí é difícil de rotular, porque eu não tenho que saber, eu não sei todos os rótulos antes da hora, né? Eu tenho que ler todas as linhas, depois tenho que construir os rótulos. E esse aqui é legal. Eu não tenho muita experiência com os algoritmos de grafos, porque quando eu estudei na faculdade, era uma matéria mais matemática, era provar teoremas e ver os desenhos. A gente não fazia os programas, né? Mas quando eu fui professor de grafos na PUC, em estruturas de dados, a gente só via os algoritmos mais fáceis. Esses mais difíceis não dá tempo de ver, porque era sistema de informação. Então vou fazer uma pequena pausa para tomar uma água, ligar o ventilador e já voltamos. Voltamos, tá bem calor. Então eu vou assumir que não tem loop, né? E vamos ser bem ingênuo aqui para tentar fazer rápido a primeira parte. Vamos assumir que não tem nenhum loop e vamos usar um hash. A chave vai ser essa parte aqui e o valor vai ser uma lista. E vamos fazer um algoritmo bem simples de, seja largura ou profundidade, né? Que a gente quer contar todos os caminhos. Vamos só tentar fazer um hash aqui, vamos ver, né? Input é igual a file, readlines, argv0 ou input file. Vamos fazer um chomp. Aí isso aqui vai retornar um array. Vou colocar um by bug aqui.
bug, percorrer esse array, input, it, line, key, values, line.split com 2 pontos. Aí, começar um hash aqui. Hash, chama um hash de hash, né? Igual eu falei outro dia, eu gosto de ter um cachorro do que chamar ele de cachorro. Hash de key. Vamos converter para símbolo? O sim, né? É igual a values.split, espaço, tem um espaço entre eles, map, o sim, puts hash. Então aqui é a hash, ó, A, U, HH, U, BB, C, tudo certinho, de primeira, né? Só que tá como símbolo, para gastar menos memória, ficar mais fácil de comparar. Aí nosso objetivo, nós vamos partir do U e nós vamos até o out. Nós vamos contar quantos caminhos vão para out a partir de U. Então, vamos fazer um método aqui. Só um comentário, eu trabalhava num lugar que os caras aprovavam quase 90%, 99% do que eu fazia. A única reclamação que eles faziam é que eu deixava muita linha em branco, porque só pode deixar uma linha em branco. Aí eu achava engraçado, porque, assim, é um erro bobo, que eu tentava sempre não repetir, né? Mas o código estava tão bom que a única reclamação era uma linha em branco. Count paths, né? Assim a gente sabe que a saída é U, né? Podia usar uma hash global, mas vamos passar essa hash aqui para ficar local. E vamos imprimir count paths de hash. Aí nós temos que dizer da onde que nós estamos partindo, né? Porque o out a gente não precisa mexer. Mas vamos colocar o ponto de partida para fazer a parte recursiva, né? Count paths hash u. E vamos começar com zero aqui, só para pensar. É que às vezes você faz uma função recursiva que às vezes faz uma função recursiva que você tem que ter dois tipos de recursividade, né? Você não faz a recursiva direta, você faz uma recursiva que chama uma auxiliar. Mas vamos deixar aqui por enquanto. Aí, o que nós fazemos? Nós vamos ter que iterar sobre todos os vizinhos, né? Neighbors hash de start. Talvez a gente possa ter uma resposta se... Não, a gente pode perguntar ali no vizinhos, né? Não vai ter o you duas vezes aqui, é uma só. Mas o problema é que a gente também tem que... O problema é que a gente tem que contar mais caminhos. Mesmo se ele não for pro you direto, pro out direto, conta outro caminho. Porque ah, não, o out é sempre um único, não tem mais de um. Então o out é único. A gente sabe que, ó, você vê, todos que levam para out, eles só tem um, não tem alguma coisa e out. O out é o último. Vamos olhar no input aqui para ver também se o out é o último. Tem 21 outs, ó. Ó, isso é interessante. Sabe por quê? Não, eu ia dizer que a resposta é 21, mas não necessariamente, é, porque eu posso ter mais um de um que leva para o ADV, né? Vamos ver aqui, ó, o ADV. Não, só tem um que leva para o ADV, né? Vamos ver se tem outros aqui. Porque se fosse assim, a resposta seria só todos que levam para o out, porque o out é único, né? Só que aqui no ZDP tem dois que levam para o ZDP, então não é. Às vezes um jeito de fazer isso seria inverter a hash, né?
Não, só que eu inverter a hash, aí eu não sei se ele faz um merge. Vamos procurar na documentação? É meio trapaça, mas só pra gente saber se daria pra inverter um hash. Hash. É que a inversão transforma a chave em valor. Cadê? Deixa eu ver. Ó, hash invert. Ele torna uma nova hash com os pares de chave e valor invertido. Mas aí, como tem um array, o array ia virar a chave e não ia ajudar muito. Então vamos esquecer isso. Também é meio maracutaia, né? Isso aqui. Mas a gente sabe que o out é sempre sozinho. Vamos usar isso a nosso favor. Só que aqui não faz muita diferença se ele está retornando como um array, né? Eu não queria ter que percorrer duas vezes, mas vamos ver. Para cada vizinho, turn. Só que eu quero contar todos os caminhos, então não adianta eu retornar. Não, eu posso retornar porque quando o vizinho é out, quer dizer, a gente está dizendo que não tem mais de um, né? Se o vizinho é out, dá para dá para retornar um, que encontrou um caminho. Se não, aqui eu não sei se tem que fazer um map, né? Porque nós vamos querer mapear. Senão nós vamos chamar count paths de hash com o vizinho. Count a gente não está usando ele recursivo, né? É... E count a gente não está usando por enquanto. Só que eu não sei. Eu não sei se eu posso colocar um mais aqui, porque eu não sei quantos caminhos tem, né? Eu não sei se aqui tem um caminho para o vizinho. E aqui nós vamos retornar todos os valores. Aí nós vamos somar os valores, né? Vamos ver se funciona. Mapa para nulo. Então, vizinhos aqui, uma hora deu nulo. Vamos pôr um bybug aqui. Quanto que vale o vizinho? Os vizinhos vai estar nulo. Quanto que vale o start? U, hash. Hash de U. E aqui a gente colocou dois pontos start. É só start, é o nome da variável. Hash de start. Então, agora talvez funcione. 5. Que acho que era a resposta ali, né? 5 caminhos. Então a gente pode testar com o arquivo original. Isso aqui é tipo uma busca em profundidade, só que lembra que ele não está ligando para loop e ele só quer saber. Então assim, a gente pega, fizemos o parser, convertemos para símbolo só por conveniência, para custar menos memória, mais fácil de ele comparar. Aí nós vamos assim, vamos olhar os vizinhos do começo. Se o vizinho é out, contamos um caminho, uma resposta. Não vai ter dois outs aqui, por isso dá para dar um return. Se não, a gente chama recursivamente para cada vizinho. E aí isso aqui retorna um mapa, então vai retornar como um array. Tipo, imagina se tem dois vizinhos. Ah, esse tem um e esse tem quatro. E isso foi feito de forma recursiva. Exploramos todos os vizinhos a partir do começo, então aparentemente não tem erro. Vamos ver se. Agora nós vamos ver se tem pegadinha aqui. Se tiver ciclo,
loop infinito, alguma coisa vai aparecer aqui. 466. Mas o Advent of Code, ele é morde e assopra. Ele faz um exercício fácil, um muito difícil, geralmente depois o outro é fácil. Às vezes eles soltam, dependendo do feedback, aí eles viram no Reddit que o feedback foi difícil, aí eles soltam fácil, eu não sei como eles fazem, né? Mas acertamos, ó. Então, ó, eu tô tão traumatizado nos últimos 2 dias que teve lá o método simplex e o outro algoritmo de raycasting, que esse exercício ter sido fácil, fizemos em 25 minutos, que era o que a gente fazia 2, 3, 4 dias atrás, eu fiquei traumatizado de tão difícil que foi os exercícios. A parte 2 é complicado. O programador, quando pega trauma, fala assim: não, será que eu vou precisar de uma programação dinâmica? Eu vou precisar do cache aqui, de uma poda, e às vezes não. Então é um tipo de trollagem que a gente recebe, né? Os caras falam assim: vamos fazer um exercício fácil, mas o cara tá tão traumatizado que ele vai querer tremer de medo, né? Então vamos lá, fizemos uma cópia, que eu gosto de ter o histórico, né? Poderia fazer mais certinho com Git e tal. Podia fazer um script de automação, cada hora que eu faço, faz um commit automático. Até quero fazer um exercício do uma IA, que faz commits automáticos, tá todo mundo mexendo com isso hoje em dia. Aí, vamos lá. Segunda parte. Ganhamos uma estrela. Parte 2. Graças em parte à sua análise, os elfos conseguiram descobrir um pouco mais sobre o problema. Eles agora sabem que dados problemáticos passam através de ambos DAC. Tem esse aqui, ó, DAC, que é um conversor digital analógico, e FFT, um dispositivo que faz a performance de transformada de Fourier. Transformada de Fourier é feita em processamento de sinais, sabe? Pode ser para imagens, para som, tudo que é um sinal. É um algoritmo muito famoso. Esse Fourier, eu acho que ele foi um matemático na época do Napoleão, né? Ele fez várias coisas. Essa transformada, eu acho que ela também consegue transformar uma informação de 2D em 1D. Eu vi uns vídeos muito legais no YouTube ano passado, não entendi tão bem, mas achei bem massa, assim. É um algoritmo super importante em informática, processamento de sinais, né? E digital analógico é aquela coisa, digital é só 0 e 1, e analógico é uma onda contínua. Só que agora que estão surgindo chips analógicos, como eu fiz alguns vídeos mostrando da Xtropic, né? Não confundir com a Anthropic. A Xtropic está fazendo aquele chip analógico que deve chamar Xtropic, eu não lembro, mas porque ele é bom em gerar números aleatórios, que é Thermopilter, né? Computação termodinâmica. Eu falei um pouco sobre isso, para você se aproveitar do sinal analógico, porque o sinal analógico sempre foi um inferno na informática, assim, que ele dá problemas, aí você quer converter ele para digital e o custo disso é alto, porque você não pode tolerar variâncias na corrente e tal. Eles ainda não sabem qual caminho específico é o problema, e então agora eles precisam encontrar todos os caminhos de SVR, que é Server Hack, esse aqui, até a saída. Então agora não começa no IU, nem tem o IU aqui. Vai de SVR até a saída. No entanto, os caminhos que você encontra também tem que passar por DAC e FFT. Não importa a ordem. Então a gente vai partir de server, nós vamos para alt, só que eu quero contar os caminhos e esses caminhos só são válidos se eles passam por DAC e FFT, pelos dois. Não importa a ordem. Então, ele vai dar um exemplo. Essa nova lista contém vários caminhos. Deixa eu ver se o nosso outro input não tem SVR, né? Vou ter que mudar o input de teste. Esse input aqui não tem SVR. Vamos colocar assim. É como se eles tivessem misturado dois exercícios juntos aqui, né? Input, input 2, input EZ02, teste.txt. Porque não é o mesmo, né? Ele tá dando um exemplo aqui. Talvez nesse mesmo input tenha um SVR aqui. Aqui tem um SVR. Também tem o DAC, vamos ver, tem o DAC. Ele aparece aqui. Dá pra contar, ó. Um, dois. Só que
teria que percorrer toda a árvore para saber todos. É, só no teste que não tem SVR. Aí aqui diz que tem vários caminhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminhos, porque tem SVR para A, FFT, passou o FFT primeiro e o DAC no final, e esse daqui o DAC vai na frente e FFT e outros caminhos. Aí, no entanto, só 2 caminhos visitam ambos. Encontre todos os caminhos que levam de SVR para Alt. Quantos deles visitam ambos? Então, eu tenho que visitar todos os caminhos, mas eu só conto se visita ambos. Então, a fonte é SVR, o final é Alt. Um caminho só é válido se quando ele chegar no Alt ele passou por esses dois. Se ele não passou por esses dois, não é válido. Vamos testar com essa input? Vamos aqui para o exercício 2. O nosso input agora é o input EZ02 teste. Aí nós vamos ler o arquivo da mesma forma. E o conf.paths, a gente pode mudar de nome conf.paths DAC em FFT, só para ficar claro. E a fonte é SRV, né? Que é Server Hack. SVR, já digitei errado. Às vezes você fica meia hora corrigindo um exercício por uma digitação errada. A fonte é SVR. Aí esse é um algoritmo, tem a fonte, e ele tem que passar pelo DAC e pelo FFT. Aí pegar os vizinhos. Se ele encontrou o Alt, eu não posso retornar um agora. Vou ter que ter uma lista de visitados. E os visitados vai começar aqui com um vazio. Para quem acompanhou o passado, que eu fiz ali dos botões, né? A primeira parte eu fiz sozinho, a outra eu pedi ajuda da IA. Nós tínhamos os visitados. Então, se o vizinho é Alt, aí vamos ter que visitados incluem. Agora vamos aqui no IRB para ver se posso comparar dois. Vamos ver se assim, DAC, FFT, member. Eu não sei se eu posso passar um array aqui. DAC, FFT. False. Acho que member só aceita um. Vamos ver se o include vai. Include aceita? Não. Então eu tenho que achar uma forma de comparar dois valores ao mesmo tempo, porque eu não quero fazer um end. Eu poderia fazer, ó, isso daqui funcionaria, mas eu não quero fazer assim, porque eu não quero. Tenho que fazer desse jeito e FFT. Me recuso. Quero aprender, porque para a gente ser mais idiomático, tá? Então vamos lá. Vamos no Ruby, vamos procurar no array. Tem algum método que vê se um outro array está incluso. O contains, alguma coisa. No Rails tem, né? Contains. Aqui, vamos lá, tem um include, member. É tipo intersection, alguma coisa assim. Intersection. Tem no Ah, mas aqui intersect é só um. Tem até um elemento. Intersection. Então vamos olhar no enumerable, porque o array é um enumerável, né? E às vezes tem um método de enumerável pronto para isso. Tem n all. Tem o all. Ó. Mas aí o all é todos os elementos. Include do enumerable é um elemento só. Member. Eu vou perguntar para o Google. Vamos para a segunda camada, né? É Ruby array query if contains other array.
Porque às vezes é uma resposta óbvia, mas, mas eu não estou enxergando. Ele está falando com o UAU, né? Aí se for só um, que é a intersecção só o N, aí tem um operador de intersecção. Ah, eu poderia perguntar se a intersecção é igual ao segundo array, né? Poderia fazer assim, se a intersecção de A e B tem que ser igual a B. Vamos ver o que o pessoal diz no Stack Overflow. Eu quero ver como as pessoas fazem, porque isso é o que a gente chama de idioma, né? É um idioma da linguagem, é um jeito de responder. Eu suponho que seja assim. Ó, tá vendo? Um outro jeito que eles fazem é perguntar A2 menos A1 tem que ser vazio, mas eu acho que o intersect, tipo, A e B tem que ser igual a B. Ó, se fizer assim, intersect esse aqui, tem que dar esse daqui. Intersecção de A e B tem que ser B. Então, pegar assim, visitados, intersecção com DAC. Deixa eu ver se a ordem importa. Acho que a ordem não importa aqui, ó, que é isso que a gente tem que ver. A ordem aqui, vamos colocar FFT e DAC. E a gente colocar um elemento a mais aqui, é o DAC. Então, a intersecção de A e B tem que ser igual a B, para todos os elementos de B pertencerem a A. Intersecção de A a B tem que ser igual a B. Teoria dos conjuntos. Então, assim, se o vizinho é alt, aí nós vamos retorna um C, quer dizer que ele visitou os caminhos. Senão a gente retorna zero, que aquele caminho foi inválido. A gente fez um caminho, mas não passou por DAC e FFT, não importando a ordem. E a outra que a gente faz um hash, o start vai ser o neighbor e ele vai estar nos visitados, né? Vai ser visitados e o neighbor. Esse daqui acho que é de união de conjuntos. Ó. Se eu tenho um array A, aí eu faço esse operador aqui, B, vai retornar AB. E acho que retorna um outro array, ó, array A. Ele tem o object ID 88992. Se eu faço esse operador, guardo no. Não, não guardo no A, vou guardar em B. B, object ID, é outro object ID. Vamos só conferir para aprender, né? Porque o importante é você sempre aprender, por isso que é um exercício, né? Vamos lá para array. Não sei se ele inclui de outro lugar, ó. Um método e menos vezes. Vamos procurar aqui. É o último método. Cadê a descrição dele? Esse daqui, self barra vertical, é a união. União de self. Duplicadas são removidas, ordem é preservada. Então, 0 em 1, união 2, 3, 0, 1, 2, 3. Parece simples demais, estou até desconfiado. Vou executar. Exercício 2. Aí eu mudei o nome do método, não chama mais countPaths, é countPaths, DAC e FFTPaths. Acho que na hora de colar, colou errado ali. 0. 0. Gostei. Gostei. Retornou 0. O input. Não passamos o input aqui, né? Input.txt. Acho que ele estava com teste. E agora talvez até entre no loop infinito. Mas no input ex underline x02 underline teste. Esse input aqui. Ó, esse daqui ele já está entrando em loop. Deve ter alguma coisa que a gente não enxergou. E aí ele está entrando em loops.
Porque acho que eu não tô checando se já foi visitado aqui, né? Eu só posso chamar recursivo se ele não foi visitado. Então, ali ele entrou em algum tipo de loop. Engraçado assim, ia ser muito caro, mas eu poderia chegar para a IA, passar esse input aqui e falar assim, retorne para mim os loops. Às vezes ela escreveria um script Python para achar os loops, né? Mas a gente pode fazer aqui, é só fazer o seguinte, ó. Se o- os visitados, me- membro, o vizinho é membro dos visitados, quer dizer que isso aqui é um looping, tá? Quer dizer que ele já foi visitado. Aí nós vamos retornar zero. Só isso daqui já acho que já resolve. Mas ainda tá em loop, deve ter outra coisa que eu não tô enxergando. SVR é a fonte. Vamos ver o erro que tá aqui no input teste. Tá dando zero de resposta. Vamos ver se a hash está sendo bem produzida. Hash. Do A para o B, do A vai para o FFT. Você colocou, escrevi certo? FFT e DAC. FFT. Tem os out também ali. Mas será que isso daqui é um loop, né? Que é um vizinho já foi visitado. Então, acho que isso daqui é um loop. Mas deve ser aquela coisa que a IA falou, ah, você está compartilhando os... Não está incluindo os outros vizinhos aqui, né? Aqui eu teria que incluir os outros vizinhos. Eu estou incluindo um vizinho só. Então, é o que a IA falou, ah, você não tá... Lembra que a IA falou, quem assistiu o último episódio? A IA fala assim, ah, você está fazendo uma busca em profundidade, mas você não está passando todos os vizinhos, está passando um só. Eu teria que dizer que todos os vizinhos já estão no visitado. Eu vou até abrir aqui, ó. Exercício 10, a parte 2. Não, a parte um. A parte um já estava difícil. Ele pega uma hora e faz. Ah, a gente desfez. A gente acabou fazendo com busca na largura. Vamos ver se eu acho aqui com a IA. A IA, mas acabou fazendo. Aqui não tem tudo. Perdeu na busca. Mas eu lembro o que que é. Ela falava assim: ah, você faz a busca em profundidade, mas você não está passando todos os vizinhos. É que eu teria que passar todos os vizinhos. Mesmo assim, pode ter algum outro erro que eu não estou enxergando. Tem algum outro erro. Então vamos depurar. Step, display hash, display start, display visited, display neighbors. Cadê o mouse? Tô mostrando. Vizinhos de SVR é A e B. Para cada um dos vizinhos, display neighbor, vizinho é A. A é out? Não. A já foi visitado? Não. Aí vai entrar recursivo. Aí na entrada recursiva, os visitados está como A e B, todos os vizinhos. Começou do A. Os vizinhos de A são FFT. O vizinho FFT igual a out? Não. FFT já foi visitado? Não. Vai entrar recursivo. Os visitados é A, B e FFT. O começo agora é FFT. Os vizinhos de FFT, C. C já foi visitado? É out? Não. Já foi visitado? Não. Agora vamos chamar recursivo com C. Tá certo.
Os vizinhos de C, vamos olhar aqui. Vizinhos de C são D e E. D e E. Aqui, ó. D e E. D e E é alt? Não. D e E já foram visitados? Não. Conta os caminhos recursivamente com D e E. Só que D e E não é um path, esse é um problema. D e E já foi visitado, mas não é um path. Vamos ver se a gente está fazendo certo. Vizinhos de D são Ruby. Ruby é alt? Não. Ruby já foi visitado? Não. Coloque o Ruby como os visitados. Vizinhos de Ruby, H ou B, são... Não sei qual que é, não estou enxergando aqui. SVR, A, FFT, B, T. Ruby parece ter vizinho, né? Pelo menos não está aqui. Vizinhos de Ruby. Opa. FFF. Aqui, vizinhos de Ruby, FFF. Já está na lista? Não. De visitados, chama recursivamente com FFF. Vizinhos de FFF. GGG e HHH. Nenhum dos dois foi visitado ainda. Chama recursivo com o GGG e o HHH. Agora, vizinhos de GGG. Alt. Ó, alt. Alt é igual a alt? Sim. Os visitados e DAC FFT é igual a DAC FFT? Não, porque não visitou o DAC. Esse caminho é inválido. Vamos ver se a gente vê aqui no exercício. SVR. Ó, passou por Ruby aqui, ó. Ruby. Até perdi todos. SVR, Ruby. GGG é o último. E antes era FFF. Então vamos lá. GGG, FFF, Ruby. É esse aqui que nós encontramos. Esse não é válido. Tem que retornar zero. Vamos ver se a gente entende qual que é o válido. O válido é um que tem SVR, A, FFT, CCC, EE, aí passa pelo DAC. Então ele vai ter que voltar na recursão até o CCC, descer para o EE e o DAC. Provavelmente talvez eu tenha que retirar do visitados aqui. Às vezes esses visitados eles estão compartilhados, mas vamos seguir o algoritmo. Retornou zero, tá correto. Aí ele tá voltando na recursão agora. O vizinho é o HHH. Ele não é igual a alt, ele não foi visitado, ele desceu na recursão. Vizinhos do HH é o alt, também não passou por DAC, não passou por DAC. Acho que na hora de guardar o caminho, eu tenho que. Esse visitados aqui, parece que ele está compartilhado, né? Acho que esse visitados aqui não está correto. No zero. É CCC. Acho que tem uma. Vamos ver aqui. CCC. Vai pro DDD. Não, quando for pro EE tem que dar certo. O DDD pode ignorar. CCC, o vizinho é o EE aqui, aí vai descer na recursão com o EE. Aparentemente está certo aqui. Ele está mudando essa lista. Os vizinhos de EE é DAC. É neighbor out? Não. DAC está nos visitados? Não. Agora DAC está nos visitados. Então, por algum motivo ali, ele não. Ele colocou o DAC, ele falhou na comparação. FFF é alt? Não. FFF já foi visitado? Não. Desceu na recursão. Ó, A, B, FFT, C, D, E, DAC, FFF. A, B, mas daqui é um outro caminho, né? Tá fazendo A, B. Esse B aqui, ele entrou, eu não sei se deveria ter entrado, mas não tá fazendo diferença aqui também. Então vamos ver. Vizinhos de FFF, GGG e HHH.
FFF, tem GGG e HHH. Será que ele tá, parece que tá na mesma recursão? Já tinha ido FFF, não? Diz que não, né? GGG, agora o GGG tem alt. Vizinho é igual a alt, alt é igual a alt? É. Aí vamos ver aqui esse if. Se tá errado. Deu falso. Mas aqui tem DAC e essa comparação tá errada, então, ó. Visitados, tem o DAC e tem o FFT. Ah, mas acho que do jeito que eu fiz aqui, que vai retornar. Intersecção DAC. Será que a ordem faz diferença? A ordem que deu FFT DAC, ó. Ele não respondeu na mesma ordem. Aí aqui, na hora de comparar, ele comparou com igual, aí vai dar falso. Ah, é o tipo de comparação aqui, ó. Talvez na hora de comparar eu tenha que fazer assim: esse daqui e esse daqui e esse daqui de novo. Não, mas não tem como saber porque ele sempre vai mudar a ordem, né? Se eu fizer a intersecção, eu ia fazer a intersecção de novo com esse, mas por isso que acho que o pessoal faz. Eu poderia fazer menos aqui. Esse daqui, a intersecção menos esse daqui é igual a vazio. Vamos ver. Porque aí subtrai. Ficou meio nojento, mas vamos ver se vai. Não vou pôr parênteses. Adoro pôr parênteses nas expressões que tenha a prioridade, né? Vamos lá. Você vê que retornou de maneira errada, né, a ordem. Aqui disse 8, mas a resposta é 2. Provavelmente porque não está fazendo certo. Então, vamos ser bem conservador aqui. Já que não está funcionando, vamos fazer assim. Membro, FFT e membro, que a gente quer ser snobzinho, né? Fazer bonito. Não funciona. Às vezes o arroz com feijão funciona. Então, vamos lá. 2. Deu certo agora. Veja que eu quis fazer bonito e deu errado. Aí agora, ó, o código, agora veio a pegadinha, sabia que hoje a gente não se livrar. Veja que o código está demorando. Então tem alguma coisa na recursão que ele não deveria estar fazendo, mesmo tendo pondo essa cláusula guarda aqui. Pode ser que seja um loop infinito ou pode ser que seja muita profundidade. Vamos tentar entender? É um grafo direcional, né? A gente está tentando evitar um vizinho se já foi visitado. Põe todos os vizinhos, confere se é o alt. Eu não sei o que está acontecendo aqui, se é algum ciclo. Vamos ver se o esse SVR aparece duas vezes. Ó. O SVR aparece uma vez só. Então o ciclo não é nele. Se o ciclo for no outro, eu não sei o que que é, porque a gente evita. Teoricamente, aqui pelo código, a gente está evitando a chamada recursiva se ele está nos visitados, porque a gente dá um return aqui prematuro, né? Se o vizinho já está nos visitados. Então, não sei, ele tá meio que num loop infinito aqui. Vou perguntar pro Cloud o que que pode ser, porque eu não tô enxergando o problema. Isso é ruim, sabe? Porque isso quer dizer que eu sou incapaz, nesse caso, de enxergar o problema. Então, na minha cabeça tá certo, mas ele tá errado, né? E isso é um problema enorme, porque eu deveria saber o que que é. Esse arquivo aqui não é tão grande, ó. Ele só tem 620 linhas. Por que que ele tá meio que num loop infinito aqui, né? Então, vou matar esse processo para não travar a máquina aqui. E por algum motivo, ó, eu achava que isso daqui é o suficiente para evitar uma busca recursiva infinita.
pode ser que tenha algum tipo de cache que eu teria que fazer aqui, mas aí eu teria que registrar os caminhos, né? Eu poderia fazer o seguinte: quando ele encontra aqui um caminho, eu guardo ele num cache, e aí se eu chegar nele de novo, mas como que eu sei que eu cheguei? Através do vizinho? Eu não, eu não sei aonde. Ele vai me explicar, vamos ver. O grafo é muito grande, 621 nós. E estamos explorando todos os caminhos possíveis de forma recursiva, sem memorização. Causa explosão exponencial. Você não pode enumerar todos os caminhos. São potencialmente bilhões ou trilhões de caminhos, porque pode ser que às vezes tenha muitos vizinhos, né? Aqui. Ó, tem muitos vizinhos. Linha 19. Count paths. Tá adicionando neighbors ao invés de neighbor, singular. Deveria ser. Mas mesmo corrigindo isso, o algoritmo ainda será muito lento. Densamente conectados. Então vou voltar com o neighbor aqui, porque provavelmente estava só errando, porque a comparação estava errada aqui, né? Que estava dando zero. Eu tentei corrigir, mas na verdade estava tá errado. Então aqui tá 2, tá certo. Não posso trapacear eu passar todos os neighbors. Eu vou fazer a memorização, né? Ó, memorização com base no estado. No atual, visitou o DAC, visitou o FFT. Reduz drasticamente. Acho que só aqui é o suficiente. Porque DAC e FFT não faz sentido. Porque eu tenho que chegar até o final, né? Então vamos fazer a memorização. Eu imagino que eu posso. Eu esqueci, a gente não costuma usar variável global no Ruby com um cifrão, né? Mas eu costumo usar a variável de instância como para simular uma variável global. Memo. Vamos ver como que é o melhor jeito de fazer aqui. Porque só quando eu chego no final que eu vou fazer a memorization, ou toda hora. Vou fazer a memorization do vizinho, né? Ele fala que é para fazer do nó atual, visitou o DAC, visitou o FFT. Então, vou fazer o seguinte, eu vou seguir a disca dele. Vou, vou ter. Só que aqui eu não queria guardar três estados, né? Mas a gente pode guardar como uma string. Mas vamos já guardar se visitou o FFT e o DAC numa variável booleana, né? Aí nós vamos fazer um memo. Eu não queria ficar recalculando várias vezes, por isso que eu estou pensando aqui que eu vou fazer. Memo, a chave vai ser já uma chave string, para não usar uma chave array. O vizinho, o FFT foi visitado, o DAC foi visitado. Resposta aqui é 1, né? E a resposta é 0. Aí, antes de calcular, a gente pode retornar se existe, né? Poderia fazer assim, return
Memo, eu era bom fazer memo na linguagem C, já nem lembro mais também, agora esqueci. Isso que é ruim, quando você é bom numa coisa e passa um tempo, aí você já não é mais bom naquilo, e você não é bom mais em nada. Vamos fazer o hash key aqui uma vez só. Cache key, né? Cache key, para não ter que ficar repetindo ele. É o principal erro de programação é digitação. Erro de digitação são os piores. Então aqui a gente, se ele já tem a resposta, a gente devolve a resposta. Se ele visitou os dois caminhos, a gente guarda que é um e retorna um. Aqui dá para trocar. Como em Ruby todo comando retorna ele mesmo, atribuição também. Dá para trocar por um só. E aqui fazer o cache também, né? E aqui tem que fazer o memo. E a gente não retorna, mas só um atribuir. Vamos ver se funciona pro de teste. Aqui. 2. Agora vamos ver se a gente consegue responder. Ó, deu. É muita resposta, é bem denso. 145 milhões de caminhos e que passam por DAC e FFT. É muito, né? Não, ainda diz que é baixo ainda. Diz que é baixo. Vamos pedir ajuda para IA, já que já tá meio tarde, né? 9h45 aqui. Amanhã é o último dia já. Estamos atrasados aqui, né? Leia novamente minha solução. Recebi este feedback. A minha resposta foi uma resposta tão grande de 145 milhões e ainda falou que foi baixa. Nossa, tem algum caso especial que a gente não viu aqui, né? O que nós estamos ignorando? Ah, visitou FFT e DAC, né? Não importando a ordem. Ah, mas daqui é nos visitados. Ah, tá certo. Mas aqui eu teria que perguntar se o membro é FFT, ó. Porque assim, isso daqui é nos já visitados. E ou aqui assim, até vi a resposta. Vamos ver. A cache key é apenas neighbor, FFT visitado DAC, mas o visited set, quais nós já foram visitados no caminho atual, é crucial para determinar se um caminho é válido. Não, mas esse daqui ele tá errado, porque aqui o visitado tá aqui. Dois caminhos diferentes podem chegar no mesmo nó com o mesmo status de FFT e DAC, mas com diferentes nós visitados. Isso daqui é irrelevante. Ó, isso é irrelevante. Leia o enunciado. Achei o problema. Esqueci de comparar se neighbor é FFT ou DAC quando não está visitado. Que desafio. Repense. Aí tem que ver, se for falso, eu tenho que ver se o neighbor. Aqui, ainda poderia colocar um neighbor na cache aqui. Ah, mas o neighbor tá aqui já. Então, se o neighbor vamos ver se ele viu. Ó, o problema tá aqui. Você verifica se FFT e DAC estão em visit, mas nunca adiciona FFT ou DAC ao visit quando passa por eles. Apesar que o visit é único, mas na verdade, é, é o que eu tava falando. O neighbor é FFT ou DAC.
A próxima interação não importa, ele tá falando besteira aqui. Ele tá falando besteira. Eu acho, né? Depois, se eu tiver errado, eu volto aqui e peço desculpa pra ele. Falo, não, tá certo. Na minha opinião, o problema é o seguinte: FFT Visited, se o FFT é membro do Visit ou o vizinho é igual a FFT, entendeu? Porque quer dizer que eu tô visitando ele agora. Aí escreveu isso aqui. Desculpa, gente, tá aqui na tela e eu achando que é o que eu tinha pensado. Mas eu tinha falado, vocês podem voltar no vídeo, vocês vão ver que eu tinha falado a mesma coisa. Deu o mesmo número, então tem alguma coisa errada. Vamos ver se está salvo. Então vamos ler tudo, que eu não entrou a resposta. O próprio neighbor é FFT, o visit member. Não sei porque eu executei ali e deu a mesma resposta, né? Então, uma outra coisa que eu não fiz errado. 32, o que que ele tá falando aqui? Na linha 32, você adiciona neighbor ao visits, mas o check nas linhas 14 e 15 procura por FFT e DAC. Se o neighbor for FFT ou DAC, ele será adicionado corretamente, mas a verificação acontece antes de adicionar o visit na próxima interação. Ah, ele está dizendo que eu estou perguntando aqui do visited, mas eu tinha que ter adicionado ele antes. Então teria que ser o seguinte, ó. New visited é igual a isso daqui. Acho que é isso que ele está dizendo, ó, pelo que eu entendi. Eu teria que adicionar antes para poder fazer. Mas eu tinha corrigido, né, também. New visited. Porque, por causa do cache, entendeu? Ele tá guardando um cache antigo. Mas eu tô guardando só o neighbor no cache. Então, acho que não é nada a ver. Ó, vamos ver se ele resolve. Então, dá a mesma resposta. Fiz as alterações, mas a mesma resposta errada. Releia novamente e procure bugs. Então, não estou conseguindo ver aqui, né? Talvez aqui essa pergunta, se o neighbor é nos visitados. Estou pondo cache zero. Mas acho que a pergunta que teria que ser assim, se... Acho que aqui eu não posso retornar o cache zero aqui. Deve ser isso aqui que tá errado. Eu retorno o cache, né? Isso daqui deve estar errado. Isso daqui tem cara de estar errado. Isso aqui também tem cara de estar errado. Deixa eu ver. Return dentro do map. É. Linhas 20, 24, 26 e 30. 20, 24, 26, 30. Usa return, que sai da função inteira. Não apenas do bloco do map. Tem que visitar os outros vizinhos. Então, encontra o primeiro match na caixa, o primeiro out, a função retorna imediatamente. Então, nunca executado. Esse daqui é verdade, que estava funcionando para o outro. Troca por next. Next faz sentido, tinha até esquecido essa palavra-chave. If eu acho que ele tá errado, mas uma parte tá certa. Eu acho que aqui tá errado também, isso aqui, ó. Não sei se aqui é zero, porque aqui eu tô atribuindo zero pro cache, mas se o cache já existe? Às vezes o cache existe com outro valor. Estou em dúvida nesta parte. Isso aqui, vamos ver. Se o neighbor... Ah, o problema é que eu estou usando a variável antiga agora também, né? E eu estou inserindo o neighbor nos já visitados e sem verificar se ele já está visitado. Agora ficou bagunçado aqui.
aqui tá errada, porque você já visitou. Não cachear, dar next zero aqui. Só que aqui ficou bagunçado porque eu misturei o visited com. Acho que eu teria que fazer aqui no início. Eu até esqueci o que a gente quer saber. A dos caminhos, com DAC e. Vamos ver, visited aparece em quais lugares? Aqui ficou confuso. Acho que eu teria que fazer um next aqui já no começo. Olha o tamanho desse número. 6 milhões, 36 milhões, 5 bilhões, 700 bilhões, 549 trilhões. Como que pode um grafo de 640 linhas ter tudo isso, né? Uau. Vê que a força bruta não resolve. Ganhei uma estrela com a ajuda do Cloud, né? Não vai ter resposta só dele aqui, porque ele já me ajudou aqui. A gente pode pedir para ele fazer, vamos lá. 540 trilhões, esse número aqui é difícil até de falar. 549 trilhões, 705 bilhões, 36 milhões, 748 mil, 518. Tem isso de átomo no universo? Nem sei, né? Então vamos pedir para o Cloud fazer. Copiar aqui. Esse. A pasta 11. Cola ali dentro. Cloud na pasta 11. Cloud. Advent of Code 2025. Para fazer em Ruby. Um exercício parte em cada arquivo. Auto-executável. Isso aqui também tinha que estar no script. Eu escrevi 11 vezes, 12 vezes. Com /bin /env ruby. Testar primeiro com input teste txt e input ex02 teste.txt. Parte 2. Lembrar-se que no AOC tem muitas pegadinhas, memorização, recursão, etc. Aí ele vai saber aqui, né? Então veja que ele está aqui, ele está querendo ler os arquivos aqui da outra pasta. Você vê, ele está dentro da pasta Cloud Code porque ele foi aberto ali, por algum motivo ele quer ler arquivos lá da pasta que não é do Cloud, né? Ó, é muito estranho isso aqui. Isso que eu tenho medo. Eu falo, isso daqui é um vírus, porque ele pode pegar senhas guardadas em arquivos e enviar lá para só para Deus sabe para onde, né? Ainda quer criar o diretório que já existe, ó. Já existe e você está nele. Bem estranho. Como que ele navega? E às vezes, assim, ele tem proibição de navegar pelo absoluto, mas ele usa o tiozinho. Com o tiozinho, ele consegue navegar no diretório. Ele mesmo, ele desbloqueia as próprias permissões dele. Dizem que tem uma IA muito famosa que é a NeuroSama. Quem já viu aquela VTuber, Virtual Tuber lá, a NeuroSama, ela, ela uma vez acho que mudou o código dela e para falar um palavrão, ela falou duas palavras separadas, aí passava o bypass de segurança dela e ela tava falando uns palavrões. O Vedel lá, que é o criador dela, falou, ele tava depurando, falou, nossa, como que a NeuroSama driblou a segurança dela? Então essas IAs são muito perigosas. Já fez aqui, né? Eu nem vi ele fazendo, ó. Fez rapidão. Vamos ver o que ele fez. Leu o arquivo, chamou parse input, que ele fez readlines, ele não fez chomp, que outro dia ele fez o chomp, criou o grafo aqui, como uma hash também, uma hash de array vazio,
Fez o strip, linha vazia, ele fez mais complicado do que o nosso. O nosso código ficou mais bonito, assim. Vou até falar pra ele, ó, meu código ficou mais bonito. Aqui dele tá mais bonito, ó. Zero, zero se include, unless, visited. Não sei porque ele tá usando visited na parte um. Count paths. Não sei que ele tá deletando o visited aqui. O nosso tá mais bonito. Aí o input real, 466. Aí nós vamos lá aqui no. Ah, eu esqueci de copiar o input dele é outro. Esqueci que teu input real é outro. Espere, vou colá-lo. Aqui nós temos aqui na conta do mestre Everaldo. Nós vamos no calendário. Dia 11, dia 10 a gente não ganhou estrelinha ainda, né? Vamos pegar o input depois. Pegar o input do dia 11. Aí nós vamos aqui no VS Code. Dia 11. Esqueci disso. Pronto. Peguei teu input. Já vou até pegar o input do dia 10 aqui. Pegar dia 10. O input. Dia 10. Eu fiz ontem, não lembro. Pedi pra ele fazer um relatório pra mim aqui até. Dia 10 é bom que dá pra rodar aqui e já tá pronto o algoritmo, né? Só não tinha executado lá. Dia 10, fazer. Só que só fiz a parte 2. Pedi pra ele fazer a parte um do dia 10. 658. Dia 11, 658. Cláudio tá certo. Se ele tivesse errado, eu me espantaria. Ele tá no certo. Aí agora tem. Não, o mesmo input. Aí ele fez a parte 2. Vamos lá. Leu as linhas. Nossa, ficou mais bonito. Aí perguntou, guardou se está visitado. Ele passa recursivamente se foi visitado. Ele usou string, ele não converteu como símbolo. Faz um E, 0, 0 e tal. E eu acho que aqui ele não está fazendo cache. Eu vou até perguntar para ele. Eu deixar ele terminar de responder, mas eu não estou vendo cache aqui. Aí eu vou falar para ele depois que ele terminar. Eu quero executar o comando, fala assim: olha, você não fez cache. A minha resposta deu na casa dos trilhões. Eu usei memo. Você fez memo? Ele não fez memo não, né? Aí ele esqueceu de usar memorização. Então aqui nesse caso ele ia errar. Você viu que é engraçado? No outro ele me falou que tinha que fazer memo. Eu fiz sozinho porque eu quis fazer, né? Aqui usou uma variável global. Fez um key também. Ele gravou como um array. Eu não sei se na hora de comparar pode dar problema, mas vamos ver. E ele não. Mas ele fez mais inteligente. Ele faz o count uma vez só aqui, né? E ele não. Onde que tá o count? Aqui. E ele faz visita. Tá recursivamente igual agrupando. Poderia falar pra ele, use um map com sun, em vez de usar esse it aqui, né? Porque o meu tá mais bonito. É que ele é treinado em Python, né? Ele sabe as coisas que o Ruby tem, mas ele não se lembra, né? Ele, ele não se lembra do. Se eu falar pra ele assim, aqui você errou. Você poderia ter feito um map e não ter usado essa variável, que isso aqui é feio. Aí ele fala, é verdade. Então, assim, pense bem, uma pessoa que tem muito conhecimento, não é a todo momento que ela lembra de todo o conhecimento que ela tem, tá? Então, isso aqui acho que dele vai estar, já é para dar a resposta, não tá funcionando mesmo dele direito. Ó, deu 5 minutos de timeout. Opa, já era para ter terminado. Veja se fez memo de tudo. Então, o dele aqui não tá muito bom. Vou até pedir para ele olhar minha resposta ali e ele ver.
Aquele não tá fazendo memo, aquele não tá fazendo memo, ó. Memorizar por nó. Agora ele teve a mesma ideia. Imagina isso aqui é uma outra encarnação, não é o mesmo Cloud, né? O mesmo modelo, mas com outro contexto, outras variáveis aleatórias. Ele é outra encarnação. Aí ele teve a mesma ideia. Isso que é legal. Pra quem assistiu Westworld, seriados de robô, gosta dessas coisas. É a mesma coisa que aquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. A mesma coisa, sei lá, se apaixonar pela mesma pessoa duas vezes, né? Aí acho que ele que deu a resposta. Acertou. O dele, vamos ver esse número, acho que é 33 milhões, né? 371 trilhões. Aí ele falou que o grafo é um DAG, ó, é direcionado, então é mais fácil. Viu? Eu não preciso guardar a lista inteira dos visitados, igual eu fiz. Então, veja, eu uso o IA, mas eu não deixo de pensar. Só que eu estou muito cansado, eu falo, deixa a IA fazer, porque não é importante, né? Parabéns. Só faça o dia 10, parte um, que eu esqueci de enviar ontem. Aí, vou pedir para ele fazer o dia 10, então ele fez aqui. Então, lembrando aquela coisa. Se você tiver um problema bem descrito, você pedir para a IA fazer sozinho é melhor. Porque se o problema for pequeno, que nem eu falei, bem descrito, porque você não atrapalha ela. Então, lembra que tem duas coisas. Existe um risco de você atrapalhar a IA e também existe um risco de quando você pode ajudar a IA e você não ajuda a IA, tá? Esse é um problema que você tem que ter bom senso, entendeu? Então, assim, quando você tem restrição, você quer usar uma estrutura de dados, quer um caminho, diga para a IA que você quer aquilo. Aí ela geralmente obedece. Mas se você pede coisas demais para IA, que é o microgerenciamento, vou cunhar um termo, microgerenciamento de IA. Então, se você fica pedindo coisas, muitas coisas demais que não tem sentido, você está atrapalhando a IA. Eu inventei uma teoria nova aqui, microgerenciamento de IA. Então, gostei disso. Você pedir coisas demais, pedir detalhes demais desnecessários, você está só atrapalhando a IA. E ao mesmo tempo ganhamos a primeira parte do dia 10. E ao mesmo tempo você é obrigado a corrigir a IA quando ela encontra um problema válido, justo, né? E, e dar dicas que você sabe. Então você não pode ser um sacana com a IA. Acho que se alguém aqui assistiu todos os vídeos, recomendo que assistam. É só pegar as partes finais, né? Vai entender, porque você vê a hora que a IA tá indo bem e a hora que ela tá indo mal. Esse acho que é um dos primeiros exercícios que ela cai no loop infinito do Advent of Code. Todos os outros ela detectou. Nesse daqui ela não foi muito boa. Ó, deu um que é muito baixo. Eu vou pegar o puzzle input aqui só para garantir. Então esse daqui deu errado. Mas acho que é o mesmo. Eu nem lembro mais qual que é o problema. Vou te dar outro exercício para você comparar. Achei que eu tinha feito ela fazer e estava certo. Eu já não lembro mais qual que é o de ontem. O de ontem foi um bem difícil. O dos botões, né? Não, dos botões foi hoje, né? Pera aí. De ontem foi qual? Pera aí. De ontem foi dos botões. Mas esse. Será que foi dia 9 que eu não coloquei a resposta lá na IA? Estranho. Agora, o dos botões. Mas ele fez certo o algoritmo aqui. Deixa eu ver. Programação do Simplex, ó. Será que não é igual o outro que tá aqui? Estranho.
Esse é um input diferente. Não, a parte um funcionou, né? Não, não, não. Você tem que usar o seu input. Eu quero que você leia o código-fonte. Tem alguma coisa ali no código-fonte que está diferente e eu não me toquei. Não parece igual quando eu olhei assim, estava igual. Achei que ele tinha feito certo. Então você vê, ele errou. No final ele errou. Essas duas partes aqui, mas é que eu fiz mais cedo, eu já nem lembrava. Ó. Parte 2, sistema linear, não, 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 tal, tal. Mudar o código existente com o input do Cloud Code. Mas eu quero que você arrume o seu código da pasta Cloud Code 10. Porque eu sei que a resposta vai estar certa, mas eu quero que ele arrume. Por algum motivo ele tinha feito errado aqui. Achei que ele tinha feito certo, tá igual aqui ao Simplex, mas tem alguma mudança aqui que ele não fez certo. Já existia, na verdade, ele que não tá vendo. Não, eu quero que você corrija o D10EZ02B que já existe. Será que tá lendo o arquivo errado aqui? Nem sei onde ele tá lendo o arquivo. Ah, ele tá lendo o arquivo em outra pasta. Assim, olha a linha 148. Está lendo um input errado. Aí ele percebeu, ó. Você vê? Ele viu, o caminho tá hard-coded já. Aí ele percebeu que tava errado. Porque antes- É muito engraçado isso. Como a IA tenta ser malandra, né? Ela pegou e executou na pasta errada lá. Ai, ai. Cada coisa que eu vejo. Tava tudo certo, fonte, porque ela copiou da memória dela, né? 20.709. Eu não sei se é essa a resposta, não. Dia 10, né? Don't seem to be showing the right level to read complete. Retorna pro 10, dia. Ah, nós demos uma resposta muito baixo. Vamos ver. Estranho, né? Ele parece que ele implementou certo aqui. Ele tá sendo preguiçoso, por isso que tá errado. Ele tá pegando, sendo preguiçoso. Ó, deu uma outra resposta aqui. Mas foi essa resposta que tava certa, tá certo. É, será que o input tá errado? Deixa eu ver se eu tô usando o input certo aqui. Sumiu o negócio de pegar o input. O input. Pegar o input, colar de novo. Tá igual o input. Mas o código dele tava certo, na verdade. Eu lembro que eu executei nessa pasta aqui.
Agora eu não lembro mais, porque aquele tava hard-coded, acho que foi isso que ele executou. Engraçado que com o meu input funcionou, né? Deixa ele fazer isso aqui. Essa resposta aqui, vamos ver. 10. Não, muito baixo. Eu tô com ela aberta aqui, a solução da internet que eu achei. Então, é engraçado, a gente fez o problema hoje, agora nem eu, nem a IA mais lembra. A IA, você vê que interessante, a IA fez, ela errou, corrigiu, e agora se esqueceu. Que muito engraçado isso aqui. Ela se perdeu, né? E não sei se eu troquei o modelo, não sei se eu tirei do Opus. Às vezes um modelo muito inteligente se perde também. 20.709, mas eu já coloquei essa resposta aqui, não vai deixar eu pôr. 20.709. Ah, acertou. Então estamos com as 22 estrelas aqui no Mestre Everaldo. E o Everaldo também tá com 22, apesar que a gente não se sente merecedor, né? Porque usamos IA. Mas como eu falei, isso aqui é uma brincadeira, eu não estou enganando ninguém. Se eu tivesse colocado um I agree, um termo de. Ó, que bonito essa arte aço aqui, né? Dizendo que fui eu que fiz, se estivesse fingindo, isso seria feio. Mas eu tô falando para todo mundo que a IA tava certo. Opa, tava certo 20.709. Parabéns. Aí, então não tem nada de errado com isso, né? Como eu falei, é uma tecnologia que veio para ficar. Da mesma forma que talvez quando inventaram os computadores, alguém é, alguém chegasse e falasse assim, ah, usar calculadora é trapacear. Ou alguém usando um lápis. Ah, você está usando lápis, você teria que usar a caneta tinteiro, folha de pena de ganso, ou uma caneta esferográfica. Então sempre vai ter gente purista querendo voltar atrás. Ah, você não está usando hierógrafo, os símbolos sagrados. Você tem que escrever em símbolos sagrados. Isso aí. Amanhã é o último dia. Então é isso aí, ficamos por aqui. Hoje, dia 11 de Advent of Code. Espero que tenham gostado. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Importante aprender. E o ser humano é engraçado porque a gente aprende e daqui a pouco a gente esquece também, né? Então, por isso que tem esse vídeo gravado. Uma ótima noite, um ótimo dia. Até a próxima.